Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e hoje eu não tô aqui para falar de matéria. Não necessariamente, né? Me pediram em uma das minhas aulas para dar algumas dicas de como a gente conseguir aprender com mais facilidade de matemática. Muitos alunos meus têm dificuldade, às vezes, de interpretar os exercícios, de entender o que o exercício quer. E eu sempre falo para eles que uma coisa que eu acho muito legal para desenvolver esse lado é trabalhar o raciocínio lógico. Se eu tenho um bom raciocínio lógico, eu pego muito rápido o que deve ser feito, eu encontro o caminho das coisas com mais facilidade. E não é só na matemática não, tá, gente? No dia a dia também, eu penso muito rápido. Se vocês encontrarem alguém que convive comigo, pode saber que eu dou muita solução para as coisas assim, muito rápido. Administro minha vida financeira, sempre fui eu que administrei tudo. Eu resolvo as coisas muito rapidamente porque meu raciocínio lógico, ele é bom. E a fala também tá rápida que a beleza. É porque eu tô empolgada, porque eu quero chegar na brincadeira, tá, gente? Seguinte, então, eu trouxe isso aqui pra vocês, que é a Torre de Hanoi. Essa aqui foi um presente que eu ganhei, porque quando eu vejo brinquedos lógicos, eu fico igual criança, gente. Eu fui numa feira em BH e eu saí, assim, mais empolgada do que os meus alunos. Então, adoro esse tipo de coisa. Então, essa torre aqui, ela tem uma história que o tio Marcos vai contar pra vocês depois. E eu vou mostrar o desenvolvimento dela, como a gente faz para brincar com ela. Ou melhor, eu vou deixar ele contar agora. Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Tô falando um pouquinho mais baixo hoje porque, hora de leitura, eu tento não fazer todo aquele escarcéu que eu faço normalmente quando eu fico feliz em ver vocês. Mas biblioteca, sabe? Mas então, eu fiquei sabendo que estavam querendo que eu falasse sobre uma brincadeira muito legal de outra cultura que é muito utilizada na matemática. Mas espera aí, eu sou professor de português, por que eu estou falando disso? Porque eu adoro conhecer culturas, eu gosto muito de saber de onde vieram as coisas. E eu não preciso ficar só no português para isso. Então é por causa disso que eu vim falar para vocês sobre a Torre de Hanoi. Vocês já ouviram falar dela, claro, né? Afinal de contas, a tia Cíntia começou a falar sobre essa torre com vocês. Mas sabe de onde que ela veio? Então, a gente vai para uma cultura muito diferente da nossa. A gente vai falar sobre uma divindade que aqui no Brasil nós não acreditamos, mas que tem, para os hindus, tanto poder quanto o nosso Deus. Então, houve há muito tempo atrás, cerca de 4 bilhões de anos mais ou menos, um Deus que criou o mundo de acordo com a religião hindu. O nome desse Deus era Brahma. Só que ele era o tipo de pessoa, o tipo de Deus, melhor dizendo, que exigia um pouquinho dos seus monges. Então ele resolveu testá-los. Então, após a criação do mundo, em um mosteiro que fica lá na Índia, esse grande criador, o Deus Brahma, colocou uma placa de bronze e nela fixou 3 bastões cobertos por diamantes. Os bastões ficavam recebendo discos em ordem decrescente de tamanho. Pois então quanto mais discos colocavam, menores eles ficavam em cima uns dos outros. Mas era só para deixar uma construção bonita, em homenagem a um Deus que está mostrando o seu poder para os seus monges? Não, havia uma tarefa envolvendo nisso. E essa tarefa seria árdua. Ele disse aos monges: transfiram essa pilha de discos para outro bastão, movendo ininterruptamente um disco de cada vez, e nunca devem permitir que um disco fique acima de um menor. Quando terminarem essa tarefa, os 64 discos deverão estar em outro bastão. Quando isso acontecer, este templo vai se reduzir a pó e o mundo acabará. Bom, nós ainda estamos aqui, então
provavelmente esses monges não terminaram ainda a sua tarefa. Mas será? Será que eles vão conseguir terminar essa tarefa? Quanto mais discos eles mexem, na razão de um disco a cada segundo, mais próximo de acordo com essa crença ficamos do fim. Mas fiquem tranquilos, parece que eles ainda têm uns 568 milhões de anos até terminarem. Será? Então, gostaram da história? Quase todo jogo matemático tem uma história legal por trás dele. E eu acho que isso ajuda a gente a começar a gostar da matemática. Olhem para a torre para a gente aprender a jogar. A torre ela tem 3 hastes e uma haste é uma haste de apoio. Ela vai servir para a gente conseguir mover os discos. Qual é o objetivo? Fazer a transferência de todos esses discos para essa haste com o menor número de movimentos possíveis. É claro que no início vocês não vão conseguir com o menor número de movimento possível. Ah, Cíntia, legal, é fácil. Eu pego todos e coloco aqui. Não, não pode. Quem dera fosse fácil assim. Vocês podem pegar um disco por vez, não pode deixar nenhum fora das hastes, todos têm que estar nas hastes. E vocês não podem fazer isso aqui. Tem que colocar sempre um disco menor em cima do disco maior. Quanto mais discos a torre tiver, mais difícil a brincadeira fica. Então, olha, eu vou começar com vocês. Sempre um disco por vez, colocando sempre o disco menor em cima do maior. Vocês vão ver que, Cíntia, eu já vi você fazer, agora não vai ter graça mais. Vocês vão esquecer até o final do vídeo. Então é muito legal. E se a diferença, a quantidade de discos for diferente, consegui meu objetivo, ó, liberei o que eu queria, passei para a haste do meio e agora a gente vai continuar passando todos para cá. Eu preciso da torre toda aqui. Espero que vocês estejam gostando. Gente, eu adoro passar o tempo brincando com essa torre. Eu já postei foto dela no meu Instagram. Viram que legal? Transferi. E aí a gente fala assim, bacana, Cíntia, mas eu não tenho uma torre dessa em casa. Não tem problema. Olhem que legal. Vou mostrar para vocês como a gente consegue fazer essa torre em casa, já que a gente não está podendo sair. Uma maneira de descontrair, treinar o raciocínio, concentração, atenção. Vamos ver? Quase que eu faço bagunça aqui, né, gente? Eu fiz. Fez a bagunça. Então, olha, foram necessários 3 lápis, algumas tampas. Aqui é uma tampa de refrigerante, tampa de maionese, tem tampa aqui de condicionador, várias tampas de tamanhos diferentes, né, de creme, que eu fui, né, juntando em casa e nós fizemos um orifício nela aqui, para que o lápis possa passar. O que mais a gente precisa? De uma base. Eu peguei esse caixote, mas porque eu já tinha esse caixotinho em casa, tá? Então eu só fiz os orifícios nele, aqui, para colocar os 3 lápis. Mas vocês não precisam de ter um caixote. Vocês podem fazer com qualquer pedacinho de madeira, de MDF, ou até a base, de repente, se a gente conseguir fixar o lápis, de repente um isopor, né? Coloca um EVA por cima dele. O importante é que vocês consigam fixar as hastes. Eu vou encaixar os lápis aqui. Então eu vou empurrar um pouquinho para ele não ficar bambo, tá? Eles não estão do mesmo tamanho. Usei lápis de cor porque eu queria mostrar para vocês que pode ser feito com o que vocês têm em casa, tá, gente? Então eu não quis trazer algo assim, por que você não mandou fazer? Porque eu queria que fosse realmente com peças que a gente pode ter na nossa casa, que a gente pode montar a nossa torre. E eu coloquei mais tampas para serem os discos para ficar mais difícil do que eu tenho, porque como eu gosto de brincar com ela, a minha eu já resolvo muito rapidinho. Então a minha tem 5 discos, essa daqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 discos. Ficou bem mais difícil de fazer. Então aqui tá a torre pronta. Olha que legal que ficou, coloridinha, né, gente?
Repetir cores, né? Mas é porque eu não tinha muita opção. Mas eu gostei dela assim, eu achei que ficou bem atrativa. Vamos exercitar? Eu aconselho que vocês façam em casa também. É muito divertido. Dá pra gente pedir pros pais resolverem, os irmãos. Eu coloquei todo mundo na minha casa pra tentar resolver. Coloquei o tio Marcos pra tentar resolver. E tomei uma surra. E ó, não é fácil igual todo mundo pensa não. Principalmente porque ela tem 7 discos. Vocês podem começar com menos, como a minha, né? A que eu ganhei, que tem 5 só, é mais fácil. Ou, à medida que treinou, treinei com 5, arruma mais tampinha aí e coloca mais discos que fica mais difícil. Detalhe que a de 5 eu consegui resolver, tá, gente? Mas a de 7 eu tomei um couro. A gente aumentou 2 discos só e a quantidade de movimento ela aumenta muito. Agora que vocês já viram a torre, tentem fazer. Coloca nos comentários depois se vocês fizeram, se conseguiram, né, fazer a brincadeira, se apresentaram para outras pessoas, porque todo mundo gosta desse tipo de desafio, as pessoas se sentem desafiadas mesmo a resolver. E eu tenho dificuldade de mostrar para alguém quando eu falo assim, tenta resolver. Os meus irmãos falam assim, é difícil porque eu fico dando indicação com os olhos, se tá certo, se tá errado, então eu tento ficar mais afastada. Porque eles não querem dica, eles querem tentar fazer sozinhos. Eles falam assim, nossa, mas você olha pra gente, você ri se a gente vai fazer errado, o olho indica onde tem que ir, então eu tenho que passar. Eu faço. Você fez isso quando eu tentei resolver? Eu nem notei. Não, quando você tentou resolver, eu não fiquei olhando pra tudo que você tava fazendo, porque eu faço. Se você prestasse atenção na minha expressão, você ia ver que eu tava... Então não façam como eu. Desatento. E aí, tentem treinar, treinem aí. E se gostaram da dica, não é aula hoje, né, gente? Hoje foi uma brincadeira. Se vocês tiverem gostado, eu vou fazer mais. Eu adoro essas brincadeiras. Então eu tenho algumas coisas para apresentar aqui. E se vocês gostaram, deixa o like de vocês, compartilha, né? Se você ainda não está inscrito no canal, caiu aqui porque a torre te chamou a atenção, se inscreva no canal, porque a gente vai colocar muita coisa legal aqui para vocês. E também, né, o tio Marcos. Deixa de assistir o canal dele não, tô aprendendo advérbio, aula de exercício agora vai sair no canal dele, ou já saiu, não sei, tá por aí, mas ó, nunca achei advérbio tão fácil quanto com o tio Marcos explicando. Corram lá no canal dele. E enquanto vocês fazem a torre de vocês, eu vou começar a exercitar o meu raciocínio lógico. Fiquem bem, se cuidem e até breve. Tchau! Opa! Não queria vir.